Ué, é muito engraçado. Aconteceu a É mesma sempre, coisa é hoje cedo. Pra... sempre assim, é sempre assim. Bora. É, Não, pera, quando a quarentena acabar, bora encher ele de porrada, velho. ô, Mano, tá pô, cada gravando, aula que ele Miguel. falta é uma porrada a mais. Não, não, não é isso Sério? não. Que bom, O aí vai ficar. fato. Aí vai deixar. Aí eu vou conseguir lembrar. Aham. O fato de eu ter colocado para gravar faz um aluno cair. Cara, foi isso agora. Eu acabei de dar aula pro pessoal do sétimo, derrubou a Gabi, agora derrubou o Rafael. Hein? Vai entender esse sistema aqui. Eu acho que tá tudo conectado pela Deve conspiração do ser, deve elenco. ser. Aqui, foi ótimo, porque o Rafael nem estava assistindo, olha lá, caiu e ele nem voltou. Beleza, mandei Show. mensagem agora. Só Obrigado, espera. Matheus. Vamos lá. Pessoal, vamos continuar então a partir do módulo 5. Eu já estou com ele aqui, ó, no sistema, já está no jeito aqui. E eu vou pedir um favor. Como eu não consigo ler o chat quando eu estiver apresentando para vocês aqui, ó, porque eu tenho que passar para cá para ler o chat, tá? Falem. Se vocês tiverem dúvidas, se eu falar alguma coisa, vocês não me entenderam, me fala. Combinado? Combinado? Belezinha. Show. Tá ok. Isso. Ma- Matheus, Miguel, isso. Liga o fone, fala e desliga. Combinado? Beleza, só. Então tá, show. Vamos lá. Pessoal, esse assunto aqui, o capítulo 5, eu trabalhei com o pessoal do oitavo ano da manhã hoje também esse capítulo. Então eu já tô com ele de core salteado. A gente já trabalhou sobre isso lá na escola, tá? Porque o que que aconteceu? Logo no início, quando a gente começou a falar sobre. Peraí. É o Miguel, gente. Bem que eu tava vendo que tá faltando alguém, é o Miguel que tá faltando aqui, o Miguel e a Laura. A Laura, sim, ela já tava faltando, mas o Miguel veio na aula passada, tava aqui. Bom, Ele foi falar de mim só porque eu cortei o dedo bem ali, jogando pedra no lago, Falando do falando que eu tava Miguel, fumando pedra. falando do Ai, Miguel. ai, isso atrasou por causa disso. ah, é? Falando no diabo. Que horror, Miguel. Aqui, vamos lá então. Ô, Miguel, André, você chegou agora, já tá com o módulo aí, capítulo 5. Responde, maluco. Fala aí, capítulo 5. Aí, ó, Isso. não vai adiantar nem você me Fala. explicar a matéria, porque eu já Por fiz quê? tudo. Pô, você é muito apressadinho, rapaz. Não, botaram lá na semana zero pra Vai fazer. perder ponto, vai perder ponto. Vai Não, merda, colocaram na Nonato. semana Vai perder zero. ponto que nem Na aconteceu semana comigo. zero. Pera aí, Pô, vai acontecer. ô Cala a Miguel, boca, Miguel, mano. só um minuto. Fala, Colocaram, Miguel. colocaram pra fazer o capítulo 5 na semana zero. Aí eu fiz, estudei e aprendi sozinho. Ah, não, tranquilo. A gente vai trabalhar ali E hoje. eu Pode já falar. fiz, eu já fiz os deveres. Aí eu já até te Tá, mandei a foto dos deveres. ótimo, melhor ainda. Eu coloquei hoje, na realidade, lá no Google Sala de Aula, o que que é para fazer, mas eu coloquei porque eu dei aula para o pessoal do oitavo da manhã. E aí, como o conteúdo é o mesmo, eu já tinha adiantado para vocês, ok? Ok. Tá. Só. Oi, fala, Matheus. Eu tenho uma dúvida sobre baterias. Sim. Eu já vou falar que se der um problema, se acabar estragando algo parecido, a bateria pode emitir radioatividade. Como assim pode emitir radioatividade? Porque To- ela é discreta, sendo que precisa de duas baterias, dois polos diferentes para gerar energia, como poder gerar energia sem isso? Não, não, não é isso não. Todo material que contém átomo e tudo que é matéria contém átomo libera energia. Alguns materiais liberam mais, outros materiais liberam menos energia, tá? Porque são constituídos de átomos. Esses átomos têm uma coisa chamada decaimento radioativo. O que que significa isso? Todo átomo ele vai perdendo a meia-vida dependendo de quantos anos é a meia-vida de cada um deles. É um assunto um pouco complexo, mas que você vai entender melhor lá no ensino médio, ok? Mas entenda, assim, de uma forma bem clara. Todo material emite uma energia, uma radiação, e quando ele emite essa radiação, né, ele vai diminuindo a potência de emissão dessa radiação, até que ele não consiga emitir mais essa radiação de uma forma adequada. Ficou claro isso?
Sim, eu até já vou falar que com o nosso contato com micro-ondas, essas outras máquinas, nós absorvemos radioatividade ao longo do tempo. Foi até que eu falei com você ano passado. Sim, sim, mas é uma quantidade bem pequena. Por exemplo, agora, aqui no computador, eu estou na frente do computador, estou trabalhando com ele, o computador está emitindo uma frequência, né? Uma radiação, e eu recebo essa radiação, mas é muito pouco, entendeu? Isso não altera as minhas células. Não é como, por exemplo, você entrar em contato com um raio-x, tem uma radiação muito superior a essa de computador, que aí pode fazer alteração no DNA da célula, entendeu? Aí sim, aí pode gerar um câncer Do a tempo. longo prazo. Isso, tá? A Eu vi um bateria é a vídeo mesma que coisa, são os Pô, tipo, também componentes o dela. micro-ondas. Micro-ondas também é um exemplo, pô. Não, sim, ô Miguel. Só que o micro-ondas, a gente não fica do lado do micro-ondas a todo momento que o micro-ondas está ligado. E ele tem uma proteção interna para essa radiação que ele emite. E a radiação do micro-ondas é só para aquecimento, ele faz isso com as moléculas de água, ó, ok? Ele agita as moléculas de água. Então, o se eu efeito ficar Joule. próximo, Ô, professor, é quase efeito Joule, é o que nós vamos trabalhar hoje, ok? Só que o efeito Joule obrigatoriamente utiliza uma corrente elétrica. ô, Pode falar. professor, eu ouvi um teste lá, né? Que quando você liga pro celular, ele solta radiação e queima os negócios que tá em volta, né? É o Isso. bombril. Aí, por que que quando só quando liga pra ele que ele solta? Porque ele está recebendo uma frequência num canal específico. Até então, se eu não estou ligando o celular, não estou ligando para ninguém, nem recebendo nada, o celular não emite essa frequência porque ele não está recebendo aquilo e nem emitindo aquilo, entendeu? Isso vale para o celular, tanto que está ligando, quanto para o celular que está recebendo. A frequência é a mesma, Ah, entendeu? entendi, então. Então eu tenho que ligar ou receber uma chamada. Fora isso, não. Fora isso, eu posso até estar conectado na internet, mas não é essa frequência é, de chamada. São frequências diferentes. Eu vi um teste uma vez, colocaram um ovo no meio, colocaram dois celulares, um ligou para o outro e deu para ver essa troca de frequência de chamada e de recebimento. A gente vai até testar isso no laboratório. O que vocês acham? Quando voltar, Ah, Bora! beleza. tá? Ô, Espera, o quê? pera. Primeiro eu tenho uma coisa a dizer. Pera aí, Pablana. Tá, pode Mas falar. então, ó, sabe quando tu coloca o celular no Viva Voz e tem o mesmo celular que tá ligando do lado, com o Viva Voz também ligado? Sim. Por que dá aquele barulho fino e muito chato? Ah, tá. Aquilo ali é microfonia. Aquilo ali tem a ver com um processo que é a transmissão de onda mecânica, mas tem um nome específico, é chamado de interferência. E aí uma onda fica batendo na outra. Imagina o seguinte, Miguel, é como se você jogasse uma pedra, tá? Uma pedra na água. Não dá aquelas ondinhas? Aham. E aí, como se Aliás, você já joguei jogasse. pedra no lago, Miguel André tá falando que tá fumando, coisa errada. Então, vamos lá, calma. Imagina o que eu tô falando para responder o que você me perguntou. Eu joguei uma Hum. pedra na água, fez aquelas ondinhas, ok? E aí eu jogo agora duas pedras juntas na água, só que uma do lado da outra. As ondinhas não vão se misturar agora? Não vai ficar uma zona ali? Talvez. Eu Voltando. nunca joguei. Bom, Eu, já tô, joguei jo- duas eu de uma jogo vez, uma só que eu não vi se pedra, pode ser. ó. Eu jogo uma pedra, vamos pro quadro. Eu vou puxar um quadro aqui, porque vocês vão visualizar o que eu tô falando. Beleza. Vou fazer um esqueminha aqui para vocês conseguirem ver o que eu tô Ok. falando. Ô, Matheus, o vídeo é legal, né, que eu coloquei lá de efeito Joule, Eu tentei achar um vídeo bem ilustrativo para isso. Todas as aulas eu vou fazer dessa forma. Eu vou tentar colocar um vídeo para vocês, ou eu vou fazer o vídeo, ou eu vou achar um vídeo na internet para ajudar vocês com conteúdo, ok? Vamos lá, o Miguel, o que você perguntou é isso aqui, ó, tá? Quando eu jogo uma pedrinha aqui, ó, tem esse processo aqui de onda, ó. Não é isso que acontece? Vai formando as ondinhas. Pode responder, Miguel. Você tá vendo o meu quadro aqui? Eu tô assim, o microfone tava desligado. Tá. Então, eu joguei a pedrinha aqui. Não formou uma onda assim, ó. Ok? Uhum.
Se eu jogar duas pedrinhas, ó, a outra pedrinha vai formar uma onda aqui, ó. E aí a onda vai começar a chocar uma com a outra e formar novas ondas aqui, ó. Ó. Tá entendendo? Então essa onda volta Entendi. para cá, essa onda volta para cá. Então começa a ter um processo que a gente chama de interferência. E é isso que acontece quando um celular liga para o outro e quando eu falo num, dá uma interferência no outro. É igual o microfone, quando a gente usa o microfone próximo de uma caixa de som. Ele começa a fazer aquele barulho esquisito. Ou o negócio dos aparelhos auditivos. Isso, exatamente. A pessoa começa a Aliás, ouvir um ruído. tem um filme que fala, que mostra isso. Pô, depois vocês pesquisam Um Lugar Silencioso. Ah, sim, eu Pô, já eu vi esse filme, recomendo. muito bom. Eles fizeram É uma muito, continuação muito desse bom filme mesmo. agora. Não, esse filme é excelente, eu conheço ele. Eu já vi. Saiu no É cinema uma esse maravilha. ano a continuação do Um Lugar Silencioso, vem É explicando. verdade, tá lançando a continuação. É, tá. Aliás, eles fizeram tipo uma continuação, mas do início, né? Eles estão falando como que surgiu toda aquela situação. Porque o filme Um Lugar Silencioso já começa com a situação já toda estabelecida. Agora tem um filme que explica como chegou àquele nível, entendeu? Né? Muito legal. Precisava explicar de onde vem aqueles alienígenas. Vamos lá, vamos para aula, moçada. Ô, Saulo, Oi, pode falar, Matheus. tá escrevendo a tal mensagem sobre o vídeo, eu não vi bem o que você vai fazer no laboratório. Você vai fazer o quê? Não, eu falei o seguinte, que a gente pode testar essa questão de dois celulares e colocar alguma coisa no meio, tipo um ovo, e verificar se realmente tem uma variação em relação à ligação dos dois celulares. Eu vi um teste na internet, não sei se é fake ou não, que foi bem interessante em relação a isso. A gente testa, não sei se funciona. Nunca fiz, entendeu? Beleza. Você vai fazer, tipo, uma gravação da aula de laboratório ou vai ser quando voltar às aulas? Não, não. A aula de laboratório vai ser quando voltar às aulas. Porém, eu vou fazer uma atividade, uma por mês, com cada turma, atividade de laboratório. Mas eu ainda estou tentando pensar em como fazer isso e que todo mundo consiga participar e que não tenha necessidade de ter um laboratório físico para isso. Eu estou montando essas atividades. Então, vocês terão pelo menos uma aula por mês de laboratório, em casa mesmo, ok? Beleza. O Tá. efeito Joule eu aprendi enquanto eu tava vendo o Homem-Aranha 2, que eu até tinha falado sobre o Electro, então. Eu Isso, aprendi. isso. É bem legal aprender enquanto você vê um super vilão com tal poder. Sim. Eu vi que o Rafael saiu de novo. Rafael tem problema. Bom, vamos lá, moçada. Vamos para a aula de hoje, então? Então, nós vamos falar sobre diferentes formas de energia. E a aula já começa, já marquem aí, por favor, o segundo parágrafo aqui, ó, tá? Todo o segundo parágrafo. O segundo parágrafo está falando exatamente sobre a lei de Lavoisier, que é aquela famosa lei da conservação da matéria, que nós chegamos a comentar sobre ela. Ô, professor, Oi. é o segundo parágrafo do a energia pode ser produzida? O segundo parágrafo, desse segundo parágrafo? Não, esse aqui, ó, conversão de energia, segundo parágrafo. Ah, tá bom. Com o passar do tempo, cientistas construíram aparelhos que tornaram possível a transformação, tá? Tá bom, ok. Ok. E aí, pessoal, nós temos a lei de Lavoisier, tá? O Matheus Pampona, fala pra gente qual é a lei de Lavoisier. Espera um pouco, eu tô abrindo a página. Ah, tá. Então eu vou falar. A lei de Lavoisier diz o seguinte, pessoal, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se... Ah, é a teoria da transformação, que nada pode ser destruído, apenas transformado, né? Exatamente isso. A Você gente já conversou falou sobre isso. Oi. ano passado. Na verdade, eu acho que foi no quinto ano. Eu lembro disso, eu não sei É, quando. Não, mas a gente trabalhou esse ano também. Eu cheguei a comentar com vocês quando a gente falou sobre energia. Eu falei, gente, energia não pode ser criada, não pode ser destruída, somente transformada, ok? É, bem legal. Então nós temos essa lei, que é a lei da conservação da matéria, ou também conhecido como lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ok? E aí logo abaixo nós vamos entrar sobre os tipos de energia, que eu já falei para vocês sobre isso, tá? Nós temos o grupo das energias cinéticas.
são energias que estão diretamente relacionadas ao movimento, e o grupo das energias potenciais, que são energias que podem ser armazenadas, ok? Como exemplo de energia cinética, tem algumas aqui, ó, mecânica, elétrica, térmica, luminosa, sonora, que são energias de movimento de alguma coisa em relação a outra, tá? E energia potencial é energia de armazenamento, tipo energia química, energia nuclear, energia gravitacional, energia elástica, são energias de acúmulo, combinado? Marquem esse quadro aí que é importante. Potenciais são que se acumulam ao longo prazo e as outras que são imediatas são, bom, imediatas, cinéticas no caso. Não, né? entende o seguinte, Matheus. Entenda que energia potencial é uma energia que pode ser armazenada para ser utilizada depois. Por exemplo, energia química dos alimentos. Eu como para poder aproveitar aquela energia que estava no alimento para me manter vivo. Então, isso é um tipo de energia potencial, porque ela estava armazenada. A energia cinética não, ela está direcionada à energia de movimento. Tipo um carro em movimento. Um carro em movimento, ele está com energia mecânica de movimento, energia cinética mesmo, de movimento. Mas movimento, vamos pensar numa outra coisa sem ser movimento, mas que envolve movimento. Energia elétrica. O que é energia elétrica, que é o nosso assunto? Não é o movimento dos elétrons? Sim. Podem responder. Hein? Sim. Então, Sim. Então, a energia cinética está diretamente relacionada ao movimento de alguma coisa, ok? Dúvida? Como o relógio que você falou, que é o relógio que você mexe o braço, ele gera energia, né? Isso, então. Só que naquele caso, aquele relógio, ele tem os dois princípios. Quando eu movimento o pulso, eu estou gerando uma energia cinética. Essa energia cinética recarrega a bateria. Bateria é energia potencial. Entendeu? Então, tem um nome próprio para esses dois híbridos ou é o quê? Não. São energias diferentes. O movimento gera energia cinética. A energia cinética gera a energia da bateria, que é a energia acumulada. Isso é Ah, uma tá, entendi. transformação, Matheus. Vamos lá para o quadro. Esse Ok. aqui é um ótimo exemplo de transformação, é o que nós vamos ver hoje, tá? Vamos lá para aquele relógio que eu falei para vocês. Então, no caso do relógio, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho energia cinética, que é transformada em energia elétrica, ok? Parte na forma de energia elétrica, deixa eu colocar aqui embaixo, e parte, porque continua o relógio funcionando, parte na forma de energia acumulada, então a energia da bateria, entendeu? Então, quando o cara move o pulso, ele está gerando uma energia cinética. Parte dessa energia cinética vai ser energia elétrica, para continuar fazendo o relógio funcionar. E parte vai ser acumulado na forma da energia da bateria, que é uma energia química, ok? Que vai ser utilizado, aí eu puxo uma seta para cá, ó, para gerar energia elétrica para o relógio Entendi, funcionar. Entendeu? entendi. Aham. Ótimo. Ô, Saulo, Oi, pode falar. em outras palavras, a energia cinética é uma energia que você cria, enquanto a potencial é que está lá o tempo todo, que você só precisa agir e pronto. Fazer É, agir. mas pensa no seguinte, Matheus. Pensa que energia cinética é uma energia de movimento. Então, alguma coisa vai estar em movimento em algum momento com esse tipo de energia, ok? Mesmo que esse movimento a gente não consiga ver. Seja um movimento, por exemplo, a gente não consegue ver os elétrons no fio, mas a gente sabe que os elétrons estão se movendo, porque está gerando energia elétrica. Entendeu? Sim. Agora, outra energia, que é energia potencial, pensa numa energia armazenada. Então, essa energia pode estar armazenada na própria ligação entre as moléculas. Essa energia ela pode estar armazenada em relação à questão da altura de um objeto, a potencial gravitacional, como eu já falei para vocês. Quanto mais alto, maior a energia. Quanto mais baixo, menor. Se estiver no chão, é zero, ok?
ela pode estar armazenada, por exemplo, numa mola. Quando eu estico uma mola, então tem uma energia ali, na hora que eu soltar a mola, ela volta para o seu estado original, ok? Então pense numa energia potencial como uma energia acumulada de alguma forma, ok? Sim, uma que pode realmente potencial, que varia. Pode ser tanto como a cinética potencial, que quanto mais alto, mais energia, quanto mais baixo, menos energia, quanto outras que são variáveis, que Isso, variam. isso, ok? E aí, moçada, ele vem falando nesse módulo aqui sobre transformação de energia para no final chegar em energia elétrica. O que acontece com as energias, ou seja ela química, que é uma energia armazenada, ou seja ela uma energia potencial, que é uma energia, seja ela uma energia cinética, tá? E aí, como que uma energia se transforma em outra energia? E o final das contas desse módulo aqui é como um tipo de energia vai ser transformada em energia elétrica, tá? E aí ele vem falando de hidrelétrica inicialmente. Só vou pedir um favor para vocês. Nesse esquema aqui tá faltando uma energia aqui, ó. Ok? Aqui tá faltando uma, aqui tá faltando uma. Vou jogar isso lá pro nosso quadro para mostrar isso para vocês que eu tô falando. Lá na hidrelétrica tá faltando uma energia aqui, ó, entre energia cinética e energia elétrica. Qual a energia que é essa aqui que tá faltando? Vocês lembram? Térmica? Não. Qual? Não lembro, não? Magnética, lembrei. Exatamente, Magnética. eletromagnética. Tá faltando aqui, pessoal, exatamente aqui, ó, uma energia, tá? Que é a energia eletromagnética, tá? Lembra que a gente já comentou sobre ela? Ih, peraí. Ok? Ih, caraca, ficou horrível isso aqui. Eletromagnética, tá? Então acrescentem, por favor, no módulo de vocês. Então tem energia potencial gravitacional, que é a água que fica lá em cima no reservatório. Essa água ela passa por um tubo, então ela acelera. Quando ela acelera, ela está em movimento, é uma energia cinética. Dentro desse tubo tem a turbina, lembram disso? Essa água gira a turbina gira um gerador. Esse gerador tem uns ímãs grandes, esses ímãs geram um campo eletromagnético que é variável, essa variação do campo eletromagnético gera energia elétrica, ok? Alguma dúvida? Não, É para copiar o que tá aqui no quadro? Nesse quadro? É só acrescentar aqui, ó. Acrescenta, por favor, aqui, ó. Tá faltando ela, a questão ok? é que tudo já foi passado por você, Saulo, antes. Se alguém deixou de copiar o exercício do começo, lá de antes, que é o problema. Mas se copiou, sabe, aquele processo lá de energia Isso, potencial gravitacional, já tá de boa. isso, eu já passei isso para vocês. Como o módulo está apresentando isso aqui agora, aí não tem jeito, eu estou passando isso agora, né, de acordo com o módulo. Professor, Mas isso a gente já a viu. Milena não tá Fala, vendo o quadro, Miguel. É para não. copiar isso no caderno, A, professor? a Milena Não, não. não. A, Mi- Oi. a Milena não viu o quadro. Ela não tá vendo. Ela não está conseguindo ver o quadro? Pera aí. Ah, agora foi que ela falou. Agora conseguiu ver? O quadro é esse aqui, ó, Miliano. Tá conseguindo ver? Tá, beleza. Voltando então, tá? Então eu tenho aqui só foi o exemplo do relógio que o Matheus perguntou, tá? E aí eu pedi o seguinte: tudo que a gente for falar agora de energia elétrica, de produção de energia elétrica em hidrelétrica e em termoelétrica e em usina nuclear, não esqueçam da energia eletromagnética, porque o módulo, por algum motivo, não colocou. Ele simplificou para vocês, mas vamos fazer de uma forma adequada, tem que acrescentar aqui, ok? Entenderam? Não, não entendi não. O que é para fazer? Voltando.
Aqui, ó, o módulo vai apresentar para vocês como que é produzida energia elétrica a partir de uma hidrelétrica. Aí colocou essas três energias aqui, tá errado, tem mais uma. Tem que ter uma aqui, ó. Tá faltando uma. Acrescenta aí, que é energia eletromagnética, ok? Aqui é a mesma coisa. A termoelétrica, ó, energia química, energia térmica, energia cinética, energia eletromagnética e energia elétrica. Na termonuclear, a Tem que mesma ser coisa. dessa ordem ou tanto Tem. faz? Não, tem que ser nessa ordem. Você vai entender o porquê. Agora eu vou trabalhar energia por energia. Tem que ser nessa ordem mesmo. Não tem como acontecer de outra forma, não, tá, ô Matheus? Ok. É energia. Eletromagnética. Ok. Eletromagnética, tudo junto. Eu vou digitar lá no quadro. Essa outra energia eletromagnética é nas termoelétricas convencionais, certo? Em todas, o Miguel. Toda. Todas as usinas geradoras de eletricidade, obrigatoriamente, passa por esse processo. Já. Seja hidrelétrica, seja termoelétrica ou termonuclear. Ok? Certo. É uma usina para gerar eletricidade, obrigatoriamente tem que o processo antes da geração de energia elétrica é um processo eletromagnético, tá bom? E colocará nuclear também? Também, nas três aqui, ó. Então vamos lá, voltando. Para a Nuclear. hidrelétrica. Oi, pode falar. Claro, mas por que a nuclear também? A nuclear é a partir da fissão de elementos radioativos. A termoelétrica e a hidrelétrica é a mesma coisa, só que a diferença é que um usa carvão, esses derivados de combustíveis fósseis, e o outro Sim, não. sim. Mas por que a termonuclear vai usar energia eletromagnética? Afinal, não tem turbinas, Tem sim, tem? tem, ué. Tem sim. É o mesmo processo da termoelétrica, só que a diferença é que a termoelétrica, olha, utiliza algum componente químico, tipo carvão, petróleo, diesel, ok? Que é o componente químico que vai ser queimado para gerar energia térmica. Aqui na termonuclear, a diferença é que eu não tenho um componente químico, eu tenho um componente nuclear. Eu estou utilizando a energia que está no núcleo de um átomo, de alguns átomos, e a partir do núcleo desses átomos que eu vou gerar energia térmica, ok? Essa é a diferença. Entendi. Então todas usam turbinas. A questão é que um é com a partir da energia eletromagnética. Na verdade, todos são eletromagnéticos. Um é a partir da energia potencial gravitacional e cinética. E Sim, outros são a partir de, bom, carvão, derivados de petróleo e elementos radioativos, em geral, no caso. mas você juntou tudo. Calma. A termoelétrica é carvão e material que pega fogo. Termoelétrica. A termonuclear, material radioativo. Urânio. E a hidrelétrica, água. Ok? Esses são os três combustíveis para as três usinas geradoras de eletricidade. Água na hidrelétrica, qualquer coisa que pega fogo na termoelétrica e material radioativo na termonuclear. Combinado? Sim, eu só tinha ficado mesmo sem exemplo, mas em questão de entender, eu entendi. Ah, ótimo. Beleza. Então, o processo, o Matheus Moraes, tem que seguir essa sequência aqui, tá? Então, eu Ok. tenho o combustível, no caso da Professor, elétrica. Oi, Miguel. esse vídeo vai ser editado? Esse vídeo vai ser editado ou não? Vai ser assim mesmo. Por quê? É porque eu queria cortar essa parte que eu tô com vontade de ir no banheiro. Você tá com vontade de ir no banheiro? Tô. Cara, é rapidinho? É, Tá, vai lá. Vai Mil lá, vai lá. anos beleza. depois. Vai lá, vai lá. Saulo, pode te dar pelo exercício da plataforma adaptativa também. Rafael tá fingindo que tá participando, né? Agora ele resolveu colocar
uma pergunta aqui só para a gente saber que ele está participando, né? É meio fake, né? Ele fala, porra, eu vou soltar uma pergunta no meio da aula lá só para ele ver que eu estou participando. O Rafael pode usar a plataforma adaptativa para estudar, não tem problema nenhum não, tá? É até legal, quanto mais vocês estudarem sobre esse assunto, melhor, tá bom? Bom, enquanto o Miguel não volta, meu Ô, computador professor, saiu da videoaula quando você compartilhou a tela. Mas você agora tá vendo, não tá? professor. Fala, Matheus. Aqui, se continuar com essa situação do corona, não puder continuar indo na aula, como é que vão ser os testes, o simulado, essas coisas? Então, me perguntaram isso também. Eu, sinceramente, não sei, Matheus, mas com certeza nós faremos dessa forma, online, ok? Eu não vejo Entendi. problema nenhum, porque. Voltei. Show, Miguel. Porque em outras escolas eu trabalho já com parte das avaliações online. Então, para mim, Saulo, eu não vejo problema nenhum, ok? E aí, se permanecer nesse estado, eu acho que a escola vai entrar nessa situação também. Eu acho que no Combinado? ENSA já tá tendo teste assim. Eu acho. Provavelmente sim. As escolas vão ter que se adaptar para essa nova realidade. E essa é uma nova realidade, Matheus. Tá bom? Ok. O Rafael está perguntando se alguém usar o Google. Ô, Rafael, se alguém usar o Google, é uma forma de pesquisa. Pesquisa também faz parte do processo educacional, do que a gente chama de processo ensino-aprendizagem. Então, eu não vejo isso com mal olhos, não, ok? Não vejo de uma forma ruim. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que aproveitar as ferramentas que existem. Só que essa é uma opinião minha, Saulo, professor, ok? Não é à toa que eu estou trabalhando com isso na minha dissertação de mestrado. Eu falo sobre isso na minha dissertação, tá? Bom, vamos voltar lá, que o Miguel já voltou. Então só não pode pesquisar a resposta direta, né? Ué, depende. Se você encontrar diretamente a resposta daquilo que foi perguntado, você encontrou, você não pesquisou? Eu não considero isso como cola, tá? Eu acho que assim, os professores vão ter que se pensar no seguinte: eu não posso pegar uma questão da internet do jeito que ela está e colocar lá para o aluno, porque senão o aluno pode pesquisar e achar o gabarito daquilo, tá? E também tem uma questão de mudança cultural dos alunos em relação a isso, porque se você pega uma resposta pronta, você está enganando a você mesmo, né? Você não pensou sobre aquilo, você simplesmente copiou e colou. Então tem que ter uma mudança, tanto em relação a como será cobrado dos professores, quanto uma mentalidade cultural em relação aos alunos. Mas isso é uma mudança de paradigma, nós estamos trabalhando para isso. Quando eu digo nós profissionais da educação, vocês enquanto alunos, tipo agora, nós estamos numa sala de aula e não estamos na sala. Nós estamos simplesmente, eu estou aqui no meu quarto, né? No cantinho que eu montei como escritório, vocês, cada um deve estar em algum lugar, ou no quarto, ou em casa. É assim que funciona. E futuramente isso vai ser mais comum. É muito mais. Vocês estão percebendo que muitas das vezes é muito mais produtivo 1 hora aqui do que 3 horas na escola. Eu não estou falando que esse ambiente vai substituir a escola, mas vai ser um complemento da escola, tá? Combinado? Bom, e se eu acho que isso vai demorar para acabar? Acredito que sim, Rafael. Não vai ser uma coisa que vai ser da noite para o dia, não, porque a situação tá bem complicada, tá? E cada dia vai complicando mais um pouquinho. Bom, vamos lá, mas também não é para ficar com medo, não, tá? Até o ano que vem, talvez. Não, eu acredito que a gente volte esse ano ainda. A gente volte para a escola, mas com muitas ressalvas, entendeu? Essa situação do corona, não. Essa situação do corona vai perdurar aí 2, Mas, ô, 3, aqui, 4 anos. eu não quero estudar no Natal, não, hein? Nem eu, né? Nem eu quero trabalhar no Mas, Natal, né, real, se pá, Miguel? vai ter aula no Natal mesmo? Não sei, Miguel. Ninguém sabe. O que a Ô, mano, escola tá eu fazendo? quero que volte colégio. Eu quero que volte colégio. É sério, eu não tô aguentando ficar em casa. Vão.
Vamos trabalhar isso depois. Deixa eu explicar a aula. No final a gente conversa. Pode ser sobre isso? Matheus colocou aqui. Você Beleza. vai ver o evento da Super Lua Rosa hoje? Eu nem sabia, Matheus. Vai ter uma Super Lua hoje? Eu te mandei pelo Instagram. Oi, não entendi. Foi anteontem e vai ter hoje também. Eu vou dar uma olhada. Você mandou por aonde? Instagram. Ah, tá. Não tô. Tem um tempão que eu não. Essa semana eu entrei no Instagram, acho que foi terça-feira só. Eu vou Eu dar acho uma que vai olhada ficar lá. uma semana tendo a Superlu, eu acho. Não, é só 2 dias. Foi quarta-feira, hoje é quinta. Então foi Rafael, terça-feira e vai ser hoje de novo. Aí depois, daqui a uns anos, décadas, aí vai voltar. entendi. É seu aniversário hoje, Rafael? Talvez um século. É. É aí que você O pega. aniversário do Rafael no Natal. Não, no Natal. Pô, Rafael, é lá no Natal, cara. Relaxa aí. Tá maluco? Bom, vamos continuar aqui, moçada. Então, o propósito da aula é isso, é explicar para vocês sobre a energia, como eu já falei, e como que ocorre essa transformação de energia, com ênfase em energia elétrica. Então já ficou claro aqui, eu já falei isso para vocês em sala, tá? Que a hidrelétrica utiliza energia potencial gravitacional da água. Essa energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética, que é o movimento da água, que gera esse movimento na turbina. A turbina move um gerador, esse gerador cria um campo eletromagnético variável, e esse campo variável gera energia elétrica, ok? Então, é energia sendo transformada em outra energia. Tá vendo, Matheus Moraes? Por isso tem que seguir essa ordem aqui. Entendi. Tá. Voltando. Na termoelétrica eu tenho um combustível. Esse combustível se coloca fogo nesse combustível, ok? Pode ser carvão, pode ser petróleo, enfim, é um combustível. Então, a energia química que está armazenada nesse combustível, ela é liberada na forma de energia térmica, que é o calor. Esse calor aquece a água, transforma a água em vapor, como eu já tinha comentado com vocês. Esse vapor gira a turbina, né? Faz o movimento da turbina. A turbina em movimento gira o gerador, ok? E o gerador cria um campo eletromagnético variável de novo que gera energia elétrica, ok? E na termonuclear a mesma coisa. Eu tenho a energia do núcleo do átomo de urânio, que é liberado. Essa energia é liberada na forma de energia térmica, muito calor, ok? Essa energia térmica aquece a água, evapora a água na forma de vapor gira a turbina gira o gerador cria um campo eletromagnético variável que gera a energia elétrica. Alguma dúvida? Dúvida? Não. Bom, vamos para uma outra Não. coisa que é o assunto da aula de hoje. Então, a aula de hoje é falar sobre energia e falar sobre o resistor, a resistência, ok? Resistor tem um modelozinho para vocês aqui, ó. É isso aqui, ó, que aparece em componentes eletrônicos, ó, esse azul aqui, ok? Isso aqui é um resistor. Qual é a finalidade do resistor? O resistor ele cria uma resistência numa corrente elétrica. Como assim? Vamos lá para o quadro. Funciona da seguinte forma. Oi. Eu fiquei com dúvida, é uma coisa que foi passada antes, há um tempo já, em ciências, Sim. sobre circuitos elétricos, tem corrente paralela e contínua. Sim, isso eu entendi, mas os tipos de circuito sendo em série, paralelo, e isso que ficou um pouco confuso. Entendi. Então, Matheus, o circuito em série ou o circuito em paralelo tem a ver com a voltagem com a amperagem, ok? Que são duas características em todos os circuitos. A voltagem tem a ver com a diferença de potencial. 110, 220, 12 volts, isso é diferença de potencial. Oi? A tensão elétrica, a quantidade de cargas elétricas, eu estudei 3 ou 4 vezes para entender. Isso.
E a amperagem tem a ver com a quantidade de elétrons que passam naquele sistema. O que eu vou falar agora para vocês sobre resistência tem a ver mais com a amperagem do que com a voltagem, ok? Sim, a quantidade de cargas elétricas que passam por segundo no fio. Isso. Eu vou fazer um desenho aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Imagina o seguinte, eu tenho um rio e aí eu tenho um estreitamento desse rio aqui, ok? Ó. Combinado? Esse estreitamento aqui é a famosa resistência, tá? Símbolo da resistência, o ohm. Ó, isso aqui, ó. Ok? E aí, olha o que acontece. Então, eu tenho um fluxo de água vindo aqui, ó. Ok? Vindo, ó. Só que ele começa a bater aqui, ó, nessas paredes. Está vendo? Por quê? Porque aqui só passa um fluxo menor. Ok? Até que aqui ele volta ao normal. Tá? Estão vendo que aqui começa a bater na parede? A água começa a bater, e aí começa a passar uma quantidade menor de água aqui, já que o tamanho que eu tenho, olha, é menor. Então começa a se alojar mais água por aqui, aqui, bater. Estão entendendo o que eu tô falando? Sim. O que acontece? Quando eu tô falando dos elétrons, os elétrons batendo, chocando aqui, ó, eles geram calor, ok? Aumenta a temperatura disso aqui, ó, tá? Se aumenta a temperatura disso aqui, isso aqui é o famoso efeito Joule. O efeito Joule é o efeito do aumento da temperatura de um determinado objeto ou de uma determinada resistência em relação ao fluxo normal de elétrons. Alguma dúvida? Não. Não? Só para ver se eu entendi em relação ao resistor. Sim. Ele pega a energia elétrica, ele esquenta ela, a energia esquenta ele e a água Isso. passa no tubo. Esse tubo está quente, a água é esquentada e de energia elétrica é transformada em energia. Eu esqueci o nome, é térmica, né? Sim. Mas, E o isso é a única Miguel, coisa que ele faz, né? esse é o princípio do chuveiro, ok? É porque eu dei esse exemplo aqui da água, mas o chuveiro é exatamente isso. Deixa eu pegar aqui no módulo para vocês verem. O chuveiro é exatamente isso, ó. Eu tenho, tá vendo essas duas molinhas aqui? Aham. Elas são as resistências, ó. Isso aqui é Elas resistência. esquentam e esquentam a água. Exatamente isso. A corrente elétrica passa aqui dentro, cria uma resistência, que é esse exemplo que eu dei aqui, ó. Tá vendo? Cria uma resistência. Os elétrons ficam comprimidos aqui, ó. Eles têm que passar agora numa secção menor, ok? E aí, obrigatoriamente, força o quê? A esquentar isso aqui, ó. Tá vendo? E aí, isso esquenta o fio, ó. Esquenta isso aqui, ó. E isso esquenta a água. Entendeu? Entendi. Só O que mais grosso, o mais grosso é o morno. E o mais fininho é o quente. Quanto mais fino a resistência, mas maior a resistência que ele tem. Maior é a resistência, maior é o calor. Ok? ok. Ô, E professor, um Peraí, só um exemplo minutinho. Peraí. Miguel, deixa o Miguel terminar e você entra. Matheus, pode falar. disso em outro aparelho sem ser o chuveiro. É no computador. O computador não esquenta. Esquenta. Então, eu tenho resistências aqui dentro do computador que jogam isso numa placa de metal, faz uma troca, e essa placa de metal, o calor é jogado para fora pela ventoinha. Entendeu? Uhum. Fala para mim, Matheus. ô professor, aí agora quando você troca a temperatura do chuveiro, Sim. como é que aquele negocinho que você gira consegue mudar a temperatura? Não é aquilo que gira. Quando eu troco a temperatura, eu estou mudando as resistências, ó. Ok? Eu tenho a resistência do morno, eu tenho a resistência do quente e eu tenho a resistência do super quente, que são os dois ligados ao mesmo tempo. Entendeu? Entendi. Aham. Então pega esse aqui, ó. Tá vendo esse maior aqui? Esse aqui é o Sim. quente. Esse maior aqui, ó, tá? Que eu digo maior mais grosso. Esse aqui é o morno. Então, quando eu coloco lá no morno, esse aqui vai estar ligado e esse aqui vai estar desligado.
ok? Aham, ok. Aquece X. Quando eu coloco no quente, esse aqui vai estar desligado e esse aqui vai estar ligado. Aquece X elevado ao quadrado, ok? Ok. Quando eu coloco no super quente, porque geralmente o chuveiro tem três funções. Ou é quente, ou é morno, ou é quente, ou é muito quente. Ele liga os dois ao mesmo tempo. Por isso que quando eu coloco no chuveiro super quente, eu gasto mais Não, eletricidade. Oi? não é quente, desligado e morno? É um chuveiro normal, desculpa, é porque o daqui de casa, é porque depende do chuveiro. Tem Ah, chuveiro que ele tem três temperaturas e mais o desligado, e são quatro. sim. Realmente, um chuveiro normal, comum, seria desligado, verão ou inverno. É verdade, aí seria isso. Verão, inverno, ok? Saulo, Oi, eu vi no vídeo, então, a partir dos elétrons que passam pelos átomos, isso acelera os átomos, o que gera calor. É mais ou isso. menos assim? Isso é o efeito Joule, exatamente isso. Por que que os elétrons que passam por ali agitam os átomos? Voltando para o meu desenho. Tá vendo? Ó, Elétrons. criou uma resistência. Então eu forço os elétrons a bater nos átomos aqui, ó. Ok? Porque eu estou colocando um espaço menor para eles passarem. Isso é resistência. Entendeu? Alguma dúvida? Não. Entendi. Então, os Calma aí, eu tenho uma dúvida assim. É, Peraí, só um minutinho. Fala, Pampona, depois o Matheus Moraes. Fala, Pampona, você estava falando. Os elétrons, os átomos, são compostos por três partículas. Nessas três partículas, o núcleo atômico não se move, a única coisa que se move é os elétrons. E a partir Isso. disso, então, elétrons ficam passando. Mas como você só tira os elétrons? Como você desmembra o átomo e só pega o elétron para jogar lá? É uma questão. Como é isso? Não, você não desmembra o elétron, não. O elétron envolvido nesse processo, nesse movimento, é o elétron da própria matéria que está ali. Não é à toa que metal conduz eletricidade com mais facilidade do que o plástico, porque os elétrons do metal estão no mar de elétrons. Tem a ver com a configuração de interação átomo-átomo. É a famosa ligação atômica. Vocês vão aprender isso só no ano que vem. Então tem como configurar isso? Oi? Você consegue interferir nisso e modificar? Sim, lógico. É só eu fazer esse material interagir com outro tipo de material. Dá para fazer isso a todo momento. Eu posso produzir um material que é mais condutor ou menos condutor. É só colocar os elementos certos, entendeu? Ô, Saulo, Sim, todo átomo tem elétrons, e elétrons em movimento, passando de corpo para corpo, seria eletricidade. Então, não precisamos isso. de exatamente usinas, porque tudo é feito de átomos, até os passos. Sim, Nós podemos simplesmente quebrar a eletrosfera e assim teríamos poder até ter energia quase infinita, porque o espaço tem centenas de trilhões de estrelas, e nessas centenas de trilhões de estrelas tem mais ainda, bom, matéria, átomos, e disso tudo nós poderíamos conseguir energia através disso. o que você falou é uma coisa bem interessante. A única coisa que não dá para fazer, do jeito que você falou, é quebrar a eletrosfera, porque a eletrosfera é simplesmente um espaço na qual os elétrons se movimentam. Eles não saem desse, até que saia, pode até sair, mas é um espaço só de movimento, não é uma coisa física, entendeu? O que eu digo físico, que está prendendo os elétrons ali. O que prende os elétrons ali é a interação dele com o núcleo, ok? Mas, ô Matheus, isso é um assunto que você vai entender melhor quando estudar química. Tem uma parte da química que explica especificamente sobre isso, ok? Beleza. A eletrosfera, então, a camada externa do núcleo atômico não pode ser quebrado, porque Não, é um não. movimento do elétrons. É tipo, por exemplo, é tipo a minha varanda, entendeu? Só que imagina a varanda daqui de casa sem o. Como é que se fala? Sem o muro. Então eu tenho o espaço físico, varanda, mas eu não tenho que ter uma conexão com o ambiente.
mas que eu não posso simplesmente quebrar. Ele existe ali, ele está ali, entendeu? Sim. Ao nós É só um quebramos, espaço. Oi? ao nós quebrarmos a eletrosfera, quebramos o círculo de movimento, ou seja, se o movimento e a troca de elétrons de corpo para corpo é a eletricidade, ao quebrarmos essa forma, poderíamos, teoricamente, ao certo ponto, uma certa perspectiva, criar eletricidade, mas, na verdade, não estaria certo, porque o elétron não estaria parado, não estaria se movimentando, porque ele ia Sim. quebrar tudo. Então, e eles usam esse princípio, por exemplo, na usina termonuclear. Quando eu quebro o núcleo de um átomo, né, eu automaticamente estou desestabilizando a eletrosfera dele. Por isso que gera muita eletricidade. Muita eletricidade não, desculpa. É muita energia, porque eu estou desestabilizando uma coisa estável, entendeu? Apesar dos núcleos grandes serem instáveis, tá? É esse processo que gera uma grande quantidade de energia. Tá entendendo? Sim. Ok. Bom, e aí, moçada? Ele vem dando um exemplo para vocês aqui sobre a questão da lâmpada, tá? Aquela lâmpada antiga, que é a lâmpada incandescente, comparando com uma lâmpada fluorescente com uma lâmpada de LED, tá? E ele está falando para vocês que a economia de uma lâmpada dessa é muito inferior do que uma lâmpada de LED. Por quê? Essa lâmpada aqui, ó, para ela iluminar, primeiro, ela tem que aquecer. Então, eu tenho que ter o efeito Joule. E aí o efeito Joule aqui nesse filamento que gera o efeito de luminosidade, ok? Então essa lâmpada gasta muito, porque além dela iluminar, ela também aquece. Então boa parte da eletricidade que eu gasto para fazer essa lâmpada funcionar, eu perco em calor, ok? Que é diferente dessa lâmpada que aquece um pouco, mas nem tanto quanto essa, que é totalmente diferente do LED. O LED, ele veio para revolucionar a o que a gente fala de eletricidade do século XX. Porque o LED, primeiro, ele não aquece e ele ilumina. Então eu tenho um processo muito, 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 muito econômico. Nós vamos aprender o quanto de economia a gente tem de uma lâmpada dessa em relação a uma lâmpada dessa no próximo módulo, quando a gente for falar sobre potência, ok? Ok. Tá, estão me acompanhando aí? Ainda estão aí? Sim. Tá, beleza. Tá? E aí, moçada, a gente finaliza basicamente o módulo de hoje. Ele vem falando um pouquinho sobre a questão da resistência em circuito elétrico. Qual é a finalidade de uma resistência no circuito elétrico? Essa resistência, ela vai segurar boa parte da energia do sistema. Então, não sobrecarrego, por exemplo, as peças, os componentes eletrônicos do sistema, porque as resistências têm essa finalidade de segurar essa carga. Então, o processador, o armazenador, enfim, eles não vão. O próprio capacitor, que é esse carinha aqui, eles não vão sofrer tanto, né? Tanta descarga elétrica, porque a resistência consegue diminuir essa corrente elétrica, ok? E aí ele vem falando de outros exemplos aqui, tipo energia eólica, energia química, energia sonora, ok? Isso depois vocês dão uma lida no módulo aí. Bom, alguma dúvida? Não. É por isso que até toda máquina tem calor. Ventilador, qualquer coisa tem calor. Que esteja ligado, porque tem o transformador. Sim, exatamente, o Matheus. Na realidade, qualquer equipamento que utilize eletricidade, de uma certa forma, ou maior ou menor, vai ocorrer o efeito Joule dentro dele, ok? E toda vez que ocorre o efeito Joule, eu tenho, obrigatoriamente, a energia na forma térmica, ok? Caraca, mandou bem. Foi bem simples, o que pra mim demorou um tempo, agora tá bem mais simples. Ah, que bom, fico feliz que deu para ajudar vocês aí, tá? Então, o nosso sistema de aula será assim: eu vou passar exercício agora, eu começo a aula corrigindo os exercícios com as dúvidas, tá? Só vou corrigir dúvida. E aí a gente entra no conteúdo, tá?
Eu já coloquei lá no Google Classroom a situação do que eu vou pedir para vocês de exercício. Mas o exercício, olha, olhando aqui o módulo rapidinho, vai ser do número 10 até o número 20, ok? Façam, tira uma foto, manda para mim lá no Google Sala de Aula. Combinado? Ô, professor, não Eu seria já do 1 fiz ao e já 10, não? mandei. Não é do 1 ao Tá 10, não. beleza, tá beleza. Coloquei para vocês do 10 ao... Cadê? Do 10 ao Tu 20. passou, tu passou Então tudo. ignora o 1 ao 10. Ignora do 1 ao 9. Pô, eu fiz do 1 É. até não sei o quê, porque eu tava pedindo lá no negócio da semana 0. Não, mas a semana 0 só foi uma semana de Eu tô ligado. planejamento e tal. Não, Não, não liga sim. muito para aquilo, não. Adaptação. Mas olha só, quem já fez todos, tranquilo, beleza. Eu só vou cobrar do 10 ao 20, porque os primeiros aí, ó, aqui, ó, vou pegar aqui, ó. O que é energia? Como a energia elétrica Professor. aquece a água? O que é um efeito Joule? Isso a gente acabou de ver, o que é um resistor, ok? Fala aí, Me Matheus. fala que vai acabar a semana 0, que eu não aguento mais. Acabou a semana 0, ué. Não acabou. Não, mas, tipo assim, não vai ter mais pra frente, não? Não, semana 0 foi só uma semana de Outras. teste na semana passada, pô. Amém! Estamos na semana 1 de aulas não presenciais. Entendeu? Faz sentido. Então tá. Aqui, alguma dúvida da aula de hoje? Não. Miguel não, Matheus não, Posso Tá fazer tudo todos os tranquilo. Milena não. Pera aí. Miguel, Eu? alguma dúvida? Não, até não. Tá. A Milena digitou não. Rafael, Rafael não tá nem na aula. onde eu faço o dever? Bom, você pode fazer O o cara dever acabou de diretamente. mandar o chat. Caderno, né, cara? Você pode fazer o dever direto. Ele não tá prestando atenção na aula, não. Você pode fazer o dever diretamente no módulo, tira uma foto e manda para mim lá no Google Sala de Aula, ok? Eu só vou corrigir as dúvidas, eu não vou corrigir o dever, tá? Eu vou olhar quem fez, quem não fez, mas só vou corrigir as dúvidas. Então vocês postem as dúvidas lá. E aí a gente começa a aula na próxima semana com as dúvidas. Posso fazer todos os deveres? Matheus tá perguntando. Pode sim, sem problema nenhum. Pode fazer tudo. Se tiver dúvida, manda lá, ok? Pessoal, então é isso. Por hoje é só, tá? Na próxima quinta temos mais e se cuidem. Um abraço. Querem falar alguma coisa? Vou parar de gravar aqui. Peraí. Tem nada pra falar, não, irmão. Não, agora você não tem nada